Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, nessa festa, quinta festa das Santas Chagas, estamos pedindo com tanto fervor que Jesus das Santas Chagas cesse a pandemia. O vírus invisível, chamado novo Covid-19. Mas existem outros vírus, invisíveis também, que fazem um tanto mal, que causam tanta mortandade, tanta tragédia. E nós temos que pedir: Senhor, é o planeta, o mundo, a humanidade que precisa ser curada. Mas é claro, se a humanidade somos nós, que precisamos ser curados no Cristo, curados nesse Deus que nos amou profundamente. Ah, meus irmãos, se nós acreditássemos como o Papa Pio XII dizia, e pedíssemos uma aspersão do sangue de Jesus sobre toda a humanidade. Ele já o fez na cruz. Mas essa aspersão contínua, para curar tantos males que vivemos hoje. E aqui, você percebe que nessa pandemia, começamos o cerco de Jericó, estamos na quinta eucarística, estamos de mês a mês clamando, suplicando. O grande anseio é que quando passar e vai, nós sejamos curados em Cristo. A cura que não é uma vacina que vai trazer, é uma conversão a acontecer. Não é uma vacina que vai nos curar, é a conversão que vai nos curar. Hoje, o Evangelho traz um texto que vira e mexe, aqui e acolá, ele aparece. Hoje é Lucas que nos relata esse texto, que Jesus estava rezando. Como eu gosto de escutar isso. Como é bom que a palavra de Deus nos lembra que Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e as duas naturezas nunca negue, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, precisava rezar. Então, meus irmãos, tem outro caminho? Me diga, um padre que não reza, um religioso que não reza, um cristão que não reza, quer o que da vida? Se não há oração, não há comunhão, não há intimidade.
Sempre você olha para a figura, olharmos a Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, criado por Nossa Senhora, cuidado por São José, e ele precisava rezar. Isso aqui não é um tapa na cara da gente? Do quanto a gente precisa rezar, do quanto a gente precisa ter momentos de oração comunitária. Sim, a missa é uma oração comunitária, mas oração pessoal. Se Nosso Senhor aguentou o trampo, vamos usar uma palavra, se Ele aguentou tudo que Ele viveu, é porque era um homem de oração. Por mim já era o suficiente parar por aqui. Exatamente aquilo que São Pio dizia tanto, e São Pio insistia tanto. Lembra que eu falei no dia dele, que ele não queria ser conhecido como outra coisa a não ser um frade que reza. E quanto ele insistiu nisso. Quanto ele insistia na vida de oração. Se ele é nosso intercessor, e ele escolheu cuidar da obra evangelizar, ele quer lembrar todos que bebem dessa espiritualidade. A obra evangelizar não é só uma obra de televisão, de rádio, é de caridade, é uma obra, é uma fonte de espiritualidade. Então nós precisamos tomar uma decisão, eu vou rezar mais. Jesus estava rezando, num lugar retirado. Os discípulos estavam com ele e Jesus fez uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Essa primeira pergunta não era a mais importante para Jesus. É como que Jesus sondasse, mas não era essa a pergunta pertinente. Jesus usava muito da maêutica, uma forma de arrancar das pessoas aquilo que Jesus já sabia. O que dizem os homens? E eles começam. Eu acredito que aqui vários discípulos disseram, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros os antigos profetas. Você lembra quando eu preguei quarta-feira sobre uma mesma situação, mas era Herodes? João Batista eu matei. Só faço um paralelo. Aqui eles respondem. A verdadeira intenção de Jesus é a segunda pergunta. Para ti, para você, para vocês apóstolos, nós já estamos juntos há um tempo, nós já estamos convivendo, dormimos, acordamos juntos, comemos, vocês já viram milagres, vocês já viram acontecimentos, vocês já viram rejeições. Quem sou eu? Quem sou eu na tua vida? Gente, essa pergunta, ela é uma pergunta insistente, e felizes somos nós que na missa sempre nos lembra essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Claro que a gente quer dizer, como Pedro, o Cristo de Deus, e devemos dizer, mas e o preço disso? E as consequências deste Cristo? Porque imediatamente a resposta de Pedro, ele acrescenta, e aqui ele acrescenta algo que não é de bom gosto dos apóstolos. Ele acrescenta algo que eu digo que até nos causa um pouco de aversão. Porque Jesus acrescenta o Cristo de Deus, ele deixa claro para Pedro, a ponto que depois Pedro vai dizer: Senhor, que isso não te aconteça, vai embora. Porque agora você pensa como um homem, como Satanás. Porque Jesus vai dizer, e se você disser Jesus é o Cristo, imediatamente você tem que lembrar dessa parte: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes,
doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui está as Santas Chagas. Nesse momento, que nós sabemos por outro evangelho, que Pedro, iluminadíssimo por Deus, numa revelação, ele diz: tu és o Cristo. Em outro evangelho: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor diz: é, Pedro, mas você me verá na cruz. Meus irmãos, isso não é um caminho normal. Para os apóstolos não era normal ver isso. Para nós também não. Eu digo que depois da morte de Jesus na cruz, era difícil falar. Às vezes a gente pensa que as coisas são muito fáceis, mas era difícil para os apóstolos pregarem que o mestre deles, aquele que fez Pedro, que fez seu irmão André, que fez João largar os barcos, que seguiram, dizer que aquele que ressuscitou o morto, morreu como um condenado, do lado de 2 ladrões, no Calvário, lugar dos mortos, lugar da caveira. Você tem noção que frustração? Você tem noção, se contar que uma pessoa que você largou tudo para seguir, foi condenado pelas autoridades, foi condenado por Pôncio Pilatos, foi condenado por Herodes, foi condenado pelos sumos sacerdotes Anás, Caifás, homem forte, diante do povo, homem de discernimento, diante do povo, homem que tinha o discernimento da balança, um homem que vivia a palavra de Deus. Você não pode colocar que Anás e Caifás eram pessoas malqueridas. Não. O Sinédrio se reuniu. Você percebe que puxada de tapete na vida desses homens? Coloca nos dias de hoje. Você larga a tua vida, você deixa teu emprego. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus acabou com a cooperativa, deixou o pai de São Pedro doido. Levou numa tantada só 4. Os barcos ficaram vazios. E de repente, se arriscou tua vida. E de repente o cara morre. Mas não é morre de velhice. Morre como ladrão. Morre passando por pelo menos 4 autoridades, eu citei: Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. É difícil entender isso naquele momento. Como é difícil quando a gente vê a cruz na vida da gente. Eu só quero paralelo. Você vai olhar para a cruz e vai dizer: não, mas hoje eu entendo. Mas e quando a cruz vem para mim? Você vai dizer: não, eu não mereço isso não. Deus, eu não mereço passar por isso não. Sofrimento não, Senhor. E aí você tem que entender, uma vida de São Pio, a vida inteira, 50 anos com estigma, não podia nem mostrar, chamado de louco, de autoflagelador, que usava ácido para fazer em si mesmo. Você vai olhar para o sofrimento de um santo e vai dizer: mas o que ele fez de tão pecador para sofrer tanto? Se a gente olha que a gente fala isso, se encontra uma pessoa doente muitos anos, se não tem coragem, tem uns desavisados, uns boca aberta, que não entende nada de igreja, nada de teologia, e fica estragando a vida dos outros. O que você fez que você mereceu tanto sofrer? Alguma coisa aconteceu, porque olha, essa criança nasceu aleijada, aconteceu alguma coisa, porque essa criança é autista, nasceu alguma coisa, porque essa pessoa morrer de repente no trânsito, alguma coisa tem. Você não fala, mas você pensa. Porque a cruz, podem dizer o contrário. Tem gente que quer colocar, fazer da cruz arroz doce. Não dá para fazer arroz doce. Não dá para fazer
é terrível. Jesus diz para Pedro: Pedro, você está me vendo hoje, mas eu vou sofrer muito. Está preparado? Vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Eu vou ser morto, Pedro, mas eu vou ressuscitar. Parece que Pedro esqueceu a ressurreição. Por isso que Paulo, você tem que entender porque Paulo falava: o que eu prego é um Cristo que vocês mataram. Uns querem que eu prego sabedoria, os gregos: não vou pregar sabedoria. Os judeus, diz Paulo, querem que eu pregue milagres, não vou pregar milagres. A única coisa que eu posso pregar é que Cristo morreu e ressuscitou. Morreu na cruz e ressuscitou. Aí está o cerne. Filhos queridos, essa segunda parte da homilia é exatamente para que nós olhemos: como que eu quero ter Jesus? Jesus é glorioso, sim. Hoje nós temos a imagem das Santas Chagas. Eu gosto de mostrar essa aqui, por mais que aquela está mais bonita, mas essa é que sempre está aqui. Você olha para Jesus, essa imagem, o propósito dela é mostrar Jesus vivo. Por que padre, o senhor não... A pessoa que fez aquele ícone que está lá escondido por hora, não colocou umas gotas de sangue aqui? O povo gosta, a gente se sente melhor lembrando das chagas abertas e sangrando de Jesus. Não é esse o propósito. É claro que quando olhamos nas marcas de amor, nós lembramos o que foi, que foram dolorosas, hoje são gloriosas. Mas não tem como eu chegar na ressurreição e pular uma etapa, a cruz. A gente gostaria de atropelar a fase. Tem gente que atropela a fase toda hora, né? Pensa no casamento, já estão vivendo juntos, não sei o que estão fazendo. E tem pai que aceita, que é uma beleza, mas é melhor do que aqui, do que ir para o motel. É melhor nada, meu filho. Caramba, que cabeça de... Tem mãe que diz isso: é melhor que apronte aqui em casa, eu prefiro até comprar camisinha para deixar do lado ali, para eles não aprontarem no motel. Não, minha filha, nenhum nem outro, caramba. Você entende o que é inversão? Tem gente que atropela, a gente gostaria de atropelar. Senhor, eu estou aqui, ó, eu vou dar um salto e vou ressuscitar. Não tem como, filho. Ou a gente abraça a cruz, ou a gente não ressuscita com Cristo. É condição. E veja que nesse discipulado, veja a primeira leitura hoje, que é uma leitura sapiencial. Algo que a gente tem que entender, não dá. Eu gosto demais desse texto. Há um momento para tudo. Isso só entende quem vive no Espírito. É também um dom. Há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar, tempo de salvar. Tempo de destruir, tempo de construir. Tudo na vida tem um tempo. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de atirar pedras, tempo de amontoar pedras. Tempo de abraçar, tempo de perder. Oh, gente, coisa mais linda. Esse é um dos hinos mais lindos do Antigo Testamento. Há tempo para tudo na vida. Enquanto temos o tempo, é tempo. Enquanto o tempo nos é favorável, é tempo. Mas lembremos que o próprio conceito de tempo é
é cronos, é humano. Enquanto o tempo nos é favorável, ainda é tempo, mas não teremos o tempo favorável, porque Deus é eterno, foge ao tempo. A vida eterna foge o tempo, o inferno foge o tempo, o purgatório foge o tempo, a eternidade foge o tempo. Então eu te pergunto, que tempo você está vivendo? Terá o tempo de gozarmos a eternidade, mas ainda é tempo de plantar, ainda é tempo de chorar, ainda é tempo de lamentar, ainda é tempo de buscar, ainda é tempo de guardar, ainda é tempo de construir, ainda é tempo de amar, porque continua. Há tempo de calar, há tempo de falar. Será que a gente consegue, nessa presença de Deus, gente, a gente está aqui para ser pessoas melhores, a gente ter o discernimento. Há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Impressionante, porque isso só vem de Deus. Por isso que sem Deus nós somos descompensados. Sem o Espírito Santo nós somos descompensados. A gente atropela tudo. Atropela a nossa vida, atropela não falar, atropela na vida afetiva. Vai, se encontra, faz filho, depois quer resolver se vai casar ou não vai. E assim por diante. Sabe como é? Eu estou dando exemplos práticos. O Senhor disse, vai chegar o tempo de eu ser rejeitado, o tempo de eu ser condenado, o tempo de eu morrer na cruz, mas chegará o tempo de eu ressuscitar. E eu e você, que tempo estamos? No tempo do cochilar? No tempo de não acordarmos para a vida? Estamos no tempo de nos escondermos nos nossos medos? Estamos no tempo de vivermos o desamor? Meus irmãos, enquanto tempo temos, o tempo nos é favorável. Que o Senhor das Santas Chagas nos ajude. E a própria resposta, ela vem do Salmo. O Senhor é meu rochedo. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Ele é meu amor e meu refúgio. Bendito seja o meu rochedo, porque Ele é meu libertador, atribuindo a Jesus. Bendito seja Jesus das Santas Chagas, porque é meu rochedo. Bendito seja Jesus das Santas Chagas, que é meu amor e meu refúgio. Bendito seja Jesus, que é meu libertador, fortaleza e abrigo. Bendito é Jesus, o meu Senhor, que é meu escudo, e é nele que eu espero. Bendito seja, porque o homem é como um sopro do vento, e os seus dias é como uma sombra que passa. Mas bendito seja meu Deus, bendito seja o meu libertador e a minha fortaleza.